Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa FECOV, nessa última segunda-feira do ano, dia 28 de dezembro de 2020. Um ano que acho que parece que não foi fácil para quase ninguém, né? Mas a gente não pode reclamar, não, que estando com saúde, né? Sem ter a doença do Covid, já é uma grande vitória que nós tivemos. Então, nós vamos começar a nossa reunião de hoje fazendo a lição do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier. A lição que saiu para nós hoje é a lição 174, Plataforma do Mestre. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. O que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. Boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Aclamamo-nos, até hoje, em simples face de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, essa lição ela vai ficar para a nossa reflexão. Então, nós vamos pedir agora aos nossos irmãos para que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, onde vamos fazer a nossa prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez estamos aqui, nesta segunda-feira, prontos para aprendermos mais um pouco, prontos para absorvermos mais conhecimento, que com certeza irá nos ajudar bastante. Pedimos, Mestre, para que possa estar abençoando as tarefas da nossa Casa FECOV, que possam estar também abençoando e direcionando todas as tarefas das demais casas espíritas que estão acontecendo nesse momento. Pedimos, Mestre, pelo nosso irmão Rodolfo, que vai nos passar as suas informações, o seu estudo, pedindo para que ele possa estar fazendo isso de uma forma mais objetiva e de fácil entendimento. Pedimos também, Mestre, para que abençoe essa nossa reunião de hoje, para que ela possa também transcorrer com a tranquilidade que sempre foi. Você conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estar aqui com o nosso amigo e irmão Rodolfo, né, companheiro de alguma jornada, de algumas encarnações, talvez, a gente não sabe ainda, né? Mas ele vai estar fazendo o estudo para a gente hoje. Então, Rodolfo, seja bem-vindo, meu amigo.
A palavra é toda sua, bom estudo, e se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui ouvindo e do lado. E aos irmãos que quiserem fazer as perguntas, a gente continua naquela mesma forma de estar passando pelo nosso chat, que a gente vai estar monitorando e passando para o Rodolfo ao final da reunião. Então, Rodolfo, um bom estudo, boa palestra. Um abraço grande. Obrigado, Rodrigo. Gente, vamos lá. Primeiro, boa noite para todo mundo aí, né? Eu gosto sempre de falar o nome de todo mundo que deu boa noite, então vou começar. Margarete deu um oi ali, Marli, Silas, Amanda e o Jorge. Gente, boa noite para vocês. Já vou começar aqui. Tá dando um pouquinho de interferência, né? De reflexo no óculos aqui, mas não tem problema não. Né, a gente começa já agradecendo, né, a oportunidade de estar fazendo o estudo aqui, né, mais uma vez, na FECOV. A gente já tem um vínculo forte com a casa, né, a gente já está na segunda aí, toda segunda com o Rodrigo também, né, já aí nos bastidores, digamos assim. Eu estou monitorando aqui todos os comentários, tá, já no Facebook também. Então, se tiver algum comentário, pode fazer, ou, né, pergunta, dúvida, questionamento, ou se discordar de alguma coisa que a gente falar, podem ficar à vontade, tá? Eu vou tentar responder assim que vocês mandarem, tá? Já vou tentar. Amanda, eu sei que é você, Amanda. Amanda sou eu. Boa noite, Daphne, também. Já podem mandar, né, os comentários, as perguntas, né, ou se discordar de alguma coisa que a gente falar, já aqui no chat, que eu já vou ficar atento para poder buscar, né, para poder responder, para tentar esclarecer, né, e para a gente tentar construir um raciocínio aí juntos em cima do tema de hoje, tá? O tema de hoje vai ser Jesus contigo. Boa noite, Glória. Então, assim, bem propício para o momento, como sendo a última reunião, a última segunda, né, a última segunda-feira do ano, nosso último estudo do ano. A gente já vem aí, né, logo bem próximo aí do Natal, né? A gente teve falando um pouquinho de Jesus também semana passada. Então, a nossa ideia hoje, a gente vai desmembrar um pouquinho esse tema, tá? Para a gente poder e tentar adaptar ele um pouquinho, né? Pensar um pouquinho, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, porque se não tivermos neste momento Jesus conosco, as dores serão maiores, né? A gente vai encarar a dor de forma mais difícil, mais pesada, né? Sendo que talvez ela não tenha a necessidade de ser tão pesada assim. Né? O tema de hoje, igual a gente falou no início, Jesus contigo, nós vamos começar, tá? Falando um pouquinho de Jesus. Se alguém quiser fazer um comentário, tá? Para ele, né, explicar, ou um comentário rápido sobre o que Jesus significa para ele, pode mandar aqui no chat que eu vou ler para a gente poder discutir um pouquinho, beleza? Mas quando a gente pergunta, quando a gente fala assim, quem é Jesus, né? A primeira fala que vem, né, muitas vezes na cabeça do espírito é o governador do planeta. Jesus é o governador do planeta. Ou talvez até mesmo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Mas quando a gente fala isso, muitas vezes a gente está falando muito da boca para fora. E a gente não busca, às vezes, a essência de quem é o Cristo, de quem é Jesus. Porque se nós nos dizemos, né, se a gente se diz cristão, então a gente precisa saber quem a gente segue. Beleza, Jesus é sim o guia e modelo mais perfeito que a humanidade tem. Jesus é sim, né, o governador do planeta, né, e por aí vai. Mas a gente precisa identificar o seguinte: Jesus é a exemplificação da lei de amor que a gente tem na Terra. Então, quando a gente trata de Jesus como exemplificação da lei de amor na Terra, como que a gente chega nessa conclusão? Por que a gente está focando tantas vezes no que a gente decorou, talvez, mas não estamos focando tanto assim no sentimento que Jesus traz para a gente, nessa questão do amor sentido, exemplificado, né? Que a gente não tá focando. Então, primeiro, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá, né? Primeiro, na época de Jesus. Quando Jesus começa ali a angariar os apóstolos, os discípulos, né? Isso está lá no Boa Nova. Para quem já leu Boa Nova,
vai entender. Para quem não leu o Boa Nova ainda, fica a dica de leitura. Mas ele mostra um detalhe muito importante de Jesus, tá? Ele consegue não só transmitir amor nas ações, nas falas, né? Em cada mínima ação que ele tem ali. Mas esse amor que ele transmite, ele acalma o entorno, desde que nós estejamos dispostos a receber aquela tranquilidade, esse amor que exala dele, tá? Mas a gente vê uma exemplificação muito não simbólica, mas muito significativa do que o Cristo pode fazer por nós quando a gente vai lendo no Boa Nova lá o que ele faz com os discípulos. Os discípulos chegam muitas vezes até ele com dúvidas que são nossas, muitas vezes, né? Então a gente vai ver, até mesmo se a gente ler a Bíblia mesmo, nós vamos ver muitas vezes os discípulos tendo algum questionamento, tendo algum tipo de atitude, alguma ação, que nós teríamos se estivéssemos no lugar desses discípulos. Então, vamos trazer um pouquinho. Tem um capítulo específico, quando Jesus, né, a família Zebedeu, um dos capítulos no início, que Jesus vai conversar, né, e ele chama Tiago e João, que são irmãos, para fazer parte, né, do colégio apostólico, né, para serem ali discípulos do Cristo, estarem com ele, né, assim, estarem próximos ali, fazerem parte desses, né, daqueles 12 que estariam ali. E a mãe, eles chegam, né, Tiago e João chegam, contam para a mãe muito preocupada, vai até Jesus, pede que um sente à esquerda, outro à direita. Jesus fala, primeiro eu preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E depois vem Zebedeu. Mas a fala de Jesus, o direcionamento para a família daqueles 2 meninos que estavam ali, que ainda eram adolescentes, né? Na época ainda eram novos, é sempre amorosa. Então, ele identifica o que tem no íntimo da pessoa e traz a resposta da forma que ela precisa ouvir, mas sempre com a caridade na fala, com o amor na fala. Então, para a gente já começar as nossas reflexões, trazendo sempre para a gente, tá? Nós temos essa tranquilidade na fala, nós estamos tendo esse amor na fala. Se a gente fala que Jesus é o guia e modelo, que a gente mais perfeito para a humanidade, nós estamos seguindo Jesus, propriamente dito, da forma certa. Nós estamos seguindo o exemplo, nós estamos levando ele como guia, né? Como que funciona um guia? Né? Nós vamos discutir daqui a pouquinho também. Mas aí vem essa parte, Jesus vai, chama os apóstolos, um a um, trabalha um a um, até nas discussões internas que existem entre eles, outro capítulo Boa Nova que fala sobre velhos e moços. Né? Uns discutindo que os mais novos é que poderiam fazer melhores coisas, poderiam ser melhores, outros falando que os mais velhos é que seriam melhores. Então, assim, eles entram em debates muitas vezes estéreis, né, que não vão gerar, não vão ter nenhum fruto, não vai gerar nenhum fruto, aquele debate entre eles ali, né? E eles estão discutindo, estão conversando, estão ali, e aí alguns desses apóstolos, desses discípulos, vão até Jesus com várias dúvidas, e Jesus esclarecendo, trazendo a exemplificação do que ele quer que a gente faça, do que se espera, do que Deus espera que nós façamos, para que a gente enxergue nele verdadeiramente o guia e modelo real que a gente fala, né? E ele vai nessa valorização dos pontos positivos de cada um, principalmente nesse capítulo Velhos e Moços, ele relata muito bem isso, ele fala muito dessa questão, né? De qual o papel do jovem no evangelho, de como ele, né? O que ele pode contribuir com o evangelho, com a mensagem, por aí vai. Né, e o que o mais experiente, né, aquele que é um pouco mais velho em termos de idade física, não necessariamente espiritualmente, mas de idade física, o que ele tem a contribuir, deixando claro para todo mundo que cada um tem a sua parcela de contribuição. E é isso que a gente precisa observar. É isso que a gente precisa observar. Porque tem isso mesmo, né? Cada um de nós vai ter essa exemplificação. A Amanda comentou aqui falando que Jesus é a chave para a libertação definitiva. Sim, também. Né? Tudo vai muito de como nós encaramos isso. Né? E Jesus o tempo inteiro dando exemplos de vou pagar o mal com o bem, vou trabalhar em prol do próximo, vou auxiliar o outro. Ele faz tudo de uma forma simples, de uma forma tranquila,
né? Sem aquela exaltação. Será que nós estamos nos exaltando demais? O que nós estamos fazendo com a nossa vida mesmo? Nós estamos trazendo ele como realmente, como ele realmente deveria ser? Estamos trazendo ele para próximo de nós? Estamos olhando para ele como ele é? Né? A Marli comentou aqui, ó, já vou aproveitar, vou ler. Jesus, além do que nos é orientado, para mim, no caso para ela, né, é uma energia positiva que nos momentos de alegria e principalmente de tristeza eu consigo me conectar. Isso. Vou pegar só um detalhezinho da fala, tá, Marli, se você me permite. Nós estamos acostumados a nos conectar a Deus, ou a Jesus, né, ou ao nosso espírito guardião, né, o nosso mentor, não importa o nome que a gente dê. Nós estamos acostumados a nos conectar com Jesus, vamos falar especificamente de Jesus, nos momentos de tristeza. Principalmente, vamos pegar esse momento que a gente vive agora, né? Ainda de Covid, ainda de incerteza, né? Momentos de transição mais incisivos, momentos de um cuidado maior necessário com a nossa saúde mental. Nós estamos dedicando o nosso pensamento a Jesus, né? Ou a Deus, única e exclusivamente porque estamos passando por momentos difíceis? Ou nós estamos nos voltando a Deus e a Jesus porque realmente reconhecemos agora a necessidade que temos internamente do Cristo? Porque a nossa conduta, muitas vezes, mesmo nós sendo espíritas, tá? Ou, né, a gente não sabe se tem alguém assistindo que não seja espírita, mas sendo nós espíritas ou não, a nossa conduta não é a do cristão, muitas vezes, que segue o Cristo. Nós temos uma mudança de paradigma nosso de na verdade, querer ajustar o ensino do Cristo às nossas concepções pessoais, e não o contrário. E não ajustar as nossas concepções, os nossos princípios, as nossas crenças, né, as nossas necessidades ao que Jesus nos mostra. A gente quer fazer o contrário, a gente quer ajustar o evangelho ao que a gente acredita ser correto, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de citar muito o exemplo de Paulo, né, de Tarso, ou Saulo de Tarso. Saulo, enquanto ainda, antes da conversão, ainda doutor da lei, né, fariseu, doutor da lei, um dos grandes da época, um dos grandes da raça, né, mega conceituado, né, a gente vê ele sendo chamado pelo Cristo algumas vezes, né, ele tem alguns grandes chamamentos que a gente gosta de falar. E Jesus vai sempre de forma muito tranquila, mas tocando fundo na onde há necessidade de se tocar fundo, né, no coração daqueles que há necessidade. E Saulo tem o primeiro contato com o Cristo através da voz de Estevão, na casa do caminho. E Estevão dá o exemplo do que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Evita a contenda, fala sobre o Cristo, exemplifica o ensinamento e se retira no momento da briga. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos seguindo o evitar e contendas que Jesus fala, ou não? Mais de uma vez, Jesus aconselha isso, né? Os discípulos lá querendo brigar, querendo, né, impor a verdade do Cristo ao fariseu, ou aqueles que contestam, aqueles que criam as calúnias em torno do Cristo. Mas Jesus não se importa com aquilo, permanece no caminho ali. E dá as lições, né? Vai ensinando, né? E o que nós estamos fazendo? Qual desses nós somos? Nós somos o Estevão que se afasta, que segue ali, ou a gente está mais como Saulo ainda, que no momento que aquele irmão que está ali, que talvez não tenha a mesma crença que eu, me questiona a minha crença, eu vou pro embate. Eu não vou para a troca de ideia saudável que existe, mas eu vou pro embate. Eu vou para a briga, eu vou para a discussão. Eu quero provar que eu estou certo, eu quero mudar a opinião do outro. Ou até mesmo que seja espírita junto comigo, tá? Às vezes eu tenho uma concepção do princípio A, beleza? Vamos pegar um princípio
o próprio princípio da reencarnação, tá? Eu tenho lá um dos princípios básicos da doutrina espírita, da reencarnação. Então, eu tenho uma ideia, uma concepção sobre o que é a encarnação. Mas uma outra pessoa dentro da minha casa espírita acha que a reencarnação ocorre de forma diferente. E nós dois temos bases sólidas, né, para falar disso. Eu estou usando lá o livro Missionários da Luz, no caso da encarnação de Segismundo. Aí o outro está usando o livro Libertação lá, na hora que André Luiz escuta falar na colônia, né, de espíritos inferiores lá, sobre a reencarnação para desviar os rumos de algumas questões. Então, estamos nós dois apresentando os argumentos ali. Mas a gente está querendo, muitas vezes, impor a nossa verdade e não chegar num denominador comum. Né? Não aprender com o que está sendo dito. Então, eu quero impor minha verdade ali, em troca de que o outro aceite que a dele é uma mentira. E não é assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente trata Jesus como exemplo, a gente precisa aprender a não ser Saulo mesmo. A gente precisa ser mais Estevão do que Saulo, ou ser mais Paulo do que Saulo. Porque Saulo, ele está ali, ele inicia a perseguição aos cristãos depois da luta enorme com a noiva, ou ex-noiva, né? Depois de dores extremamente fortes, extremamente difíceis internamente. Ele inicia a perseguição, ele vai atrás, ele busca, ele quer exterminar os cristãos. Mas quando a gente fala que a gente se assemelha muito a Saulo, não é no sentido de exterminar fisicamente o outro, o irmão que está ali conosco. É no sentido de exterminar a ideia, exterminar, a gente quer matar a alegria do outro. A gente quer que o outro sofra muitas vezes, mesmo que a gente não confesse isso. Né? Quando a gente vê o outro dando alguma informação ou passando alguma ideia que nós não concordamos, ou falando alguma coisa que a gente sabe que talvez não seja verdade, ou tendo alguma atitude que nós desaprovamos, a nossa tendência é o ataque. E a gente precisa aprender a conversar ao invés de atacar. Se não for possível a conversa, a gente precisa aprender a se calar, que é o que o Cristo faz. Quando Jesus está lá com Pilatos, ele vai ser crucificado, ele já sabia. Mas ele permanece na tranquilidade, ali, seguindo o que era o desígnio de Deus. Uai, Rodrigo, você está clicando tudo aí. Aí, voltou. Vamos lá. E aí, olha só a diferença de como nós nos portaríamos, tá? Se fosse com vocês, se fosse com a gente, como nós faríamos? O que vocês acham? Como que a gente faria se a gente estivesse no lugar de Jesus ali, com a nossa evolução espiritual atual, tá, gente? Se pedisse para o povo escolher entre nós e Barrabás, um assassino confesso. E aí? O que nós faríamos? Então, muito provavelmente a gente ia para o debate, a gente ia para o embate. Muito provavelmente a gente ia querer provar para todo mundo, que a gente estava certo. A gente ia virar para Pilatos e falar assim, não, me dá água aqui que eu transformo em vinho, que você vai ver quem que eu sou. Pega um cesto aí que eu vou encher de peixe de pão. Pega aí, traz um leproso que eu vou curar ele agora, um paralítico, ele vai levantar agora, eu vou provar para todo mundo que eu sou quem eu sou. Se fôssemos nós, muito provavelmente faríamos isso. Porque a gente não sabe reconhecer a vontade de Deus. E é isso que o Cristo traz para a gente. O fato de estarmos com Cristo facilitaria e facilita para nós a identificação da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tá? Então, quando a gente vai falar de quem é Jesus, Jesus é essa exemplificação do amor na forma mais pura existente, tá? É a maior exemplificação de amor que a gente já viu, que a gente já ficou sabendo. Tanto é que há mais de 2000 anos atrás, Jesus reencarna na Terra.
e muda a história completamente. Através do sentimento. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa focar. Nós espíritas estamos muito focados ainda no instruí-vos da fala lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a fala do Espírito é: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. O primeiro é amai-vos. O primeiro é sentimento. É trabalho. É interno. Primeiro interno para depois ser externo. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando assim. Até com Saulo, que busca o Cristo para exterminar os seguidores dele. Ele busca para exterminar os seguidores. Ele indo para Damasco, com mais 3, se eu não me engano, são mais 3. Ou mais 2, não me recordo. Estão indo em caravana para Damasco, num sol de meio-dia. A luz do Cristo se sobressai ao sol. A luz do Cristo se sobressai ao sol de meio-dia. A luz dele ofusca, mas é uma luz de evolução espiritual, não é físico, é sentimento. Qual a grandeza desse espírito que consegue, ao meio-dia no deserto, ofuscar a luz do sol? Que espírito é esse? Esse é o guia modelo que nós estamos querendo seguir. Mas será que estamos seguindo da forma verdadeira? O que a gente vai bater na tecla hoje o dia inteiro. O dia inteiro não, né? Porque a gente só tem mais meia hora. Mas esse é o resto desse estudo hoje aqui. Mas quando a gente lê isso, a gente vê a amorosidade do Cristo mesmo. A exemplificação da fala mais aos inimigos. Jesus não era inimigo de ninguém, mas muitos tentaram ser inimigos do Cristo, assim como Saulo tenta ser inimigo de Jesus. E Jesus, vendo o potencial de Saulo, aparece nas portas de Damasco, ofusca a luz do sol. E o Gladstone Lage tem o livro Paulo Estevam em Sonetos, que é uma forma de recontar o livro em forma de sonetos. É um livro pequenininho. Não sei nem se tem mais à venda, gente. Tá? Eu tô falando, eu não sei se tem à venda mais. Se eles ainda estão editando o livro. Mas é um livro maravilhoso. Se alguém quiser conseguir depois, pode pesquisar para tentar efetuar a compra. Mas o Gladstone fala de forma muito poética. Ele fala assim: de repente, o sol perde o reino, mesmo a pino perde em luz. Cede o reino, mesmo a pino perde em luz. Saulo ouve, vislumbra, cambaleia, vai ao chão. E aí entra a parte importante. Um amor incomparável personifica o clarão. Um amor incomparável personifica o clarão. O amor do Cristo é a luz que guia os espíritos na senda do progresso. É isso que a gente precisa buscar, precisa entender. O amor do Cristo é a luz que guia os espíritos na senda do progresso. Saulo vai de encontro, vê Jesus, e o Gladstone, mais uma vez, né, nesse mesmo soneto, se não me engano, 11 ou 12, e ele relata, ele fala o seguinte, a fala do Cristo. Cristo chega para Saulo e fala assim: tu me persegues, eu te amo, sou Jesus. Está no Paulo Estevam em Sonetos, tá? A fala no Atos dos Apóstolos pode estar um pouquinho diferente, a fala talvez no Paulo Estevam um pouquinho diferente, mas o amor do Cristo vai até aquele que está em sofrimento, porque Saulo estava num sofrimento intenso. E como nós estamos hoje, nesse momento que nós estamos vivendo? O Cristo é o amor.
É através dele que a gente vai chegar lá. E quem não quer ser amado por alguém? Quem não quer sentir o amor do Cristo no caminho? Quando Jesus fala, meu peso é leve, meu jugo é suave, logo após a conversão de Saulo, Saulo já sente essa leveza, essa suavidade. Todo aquele peso que ele carregava nas costas, aquele ódio, aquela incompreensão, ela cessa, ela termina. E vem a certeza de que o Cristo é o verdadeiro Salvador, que o Cristo é o Messias. Que o Cristo é, enfim, como diz a Amanda, ele é a chave para a libertação definitiva, para nos libertarmos de nós mesmos, para que a gente liberte essas amarras, né? essas dificuldades que nós mesmos criamos para nós, e para que a gente caminhe a passos mais firmes em direção à nossa evolução espiritual, em direção à perfeição, a Deus, nosso Pai. Jesus é o amor. E Saulo, depois que aceita, ele vai fazer um monte um monte de coisa, aí vai as viagens, vão as cartas, né? A gente não vai tratar aqui hoje, porque não é o foco principal. Mas não é só nesse momento que a gente vê o amor de Jesus. A gente tem outros exemplos, mas Jesus muitas vezes coloca nos nossos caminhos, coloca em nossos caminhos, aqueles que vêm para nos mostrar muitas vezes o amor do Cristo em ação, mas talvez numa escala menor, talvez um pouquinho, né, menos intenso assim, mas nos mostram ali, são as pessoas que nos mostram ali qual o caminho a gente deve seguir, ou qual caminho a gente não deve seguir também. E quantas pessoas a gente encontra na nossa vida, mesmo que a gente bate o olho, a gente tem certeza que foi um enviado da espiritualidade, às vezes para aliviar um pouquinho a nossa dor, para tranquilizar um pouquinho o nosso coração, ou para fazer a gente exercitar a paciência, né? Que espírita tem muito dessa de pedir paciência, mas na hora que vem a oportunidade de exercitar a paciência, fala que Deus mandou o trem errado. Tem espírita que parou de fazer prece e pedir paciência porque estava cansado de perder a paciência com as situações do dia a dia, né? É engraçado a gente pensar que a gente pede as coisas, mas às vezes a gente não dá conta, que a gente não sabe o que a gente precisa verdadeiramente. Quando a gente faz a prece do Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Não é a nossa vontade, é a vossa vontade. A gente está conversando com Deus, pedindo para que seja feita a vontade dele, e quando acontece a vontade dele, a gente esquece de tudo que o Cristo nos ensinou. A vida do Cristo também é um exemplo disso. Seja feita a vossa vontade. Se é da vontade do Pai permitir que Jesus fosse crucificado, ele aceitou. Nós estamos passando por um momento crítico, né, da nossa evolução espiritual, de uma necessidade de cuidado com o outro, que muitos, sem julgamento, tá, gente? Mas que muitos não estão tendo, apenas como uma forma de observar, para que nós não façamos igual, tá? A gente vê, né, não é um desrespeito com a lei, nós não estamos falando com isso, mas é com o outro que está dentro da casa com a gente, com o vizinho, com a pessoa que está próxima. Muitas vezes a gente colocando, né? Muitas vezes algumas pessoas colocando a vida do outro em risco. Mas também nesses momentos a gente vê sobressaírem obras sociais, projetos sociais, né? Casa Espírita, né? Muito se falava na Casa Espírita, muito se fala na Casa Espírita, né? Sobre a campanha do quilo, e é uma tarefa extremamente importante, que foi cessada, né? Foi paralisada temporariamente com a pandemia, mas as doações continuam chegando, as cestas continuam sendo distribuídas. A própria FECOV, né, distribuiu dia 19 a cesta para os assistidos, né, uma coisa maravilhosa. Foram, se não me engano, 40 cestas, eu acho, distribuídas. Né, a gente vê a foto do pessoal, né, a alegria de estar ali recebendo, de estar tendo um pouquinho de contato, né? E a gente
E a gente está ali nesse processo de identificar mais o negativo do que o positivo. A gente olha o negativo, identifica, não vamos fazer igual, mas olha o positivo e isso tem que nos dar incentivo para fazer as coisas. Porque por que nós estamos precisando do Cristo hoje? Ah, é só pela saúde mental? Ah, é por causa da Covid? Ah, é por causa da minha dificuldade de lidar com a situação A, com a situação B, com qualquer coisa? Não é só isso. Já há algum tempo a gente vem percebendo um vazio existencial muito grande em muita gente. Então, esse vazio que a gente tem dentro de nós estamos buscando preencher ele com algo que não vai ficar, com algo que não preenche verdadeiramente. Então a gente pega ali, não sei se vocês conhecem a analogia, tá, gente? Vou usar uma analogia aqui que eu vi numa outra situação. Imagina que a gente tem uma peneira, tá? A gente tem uma peneirinha. A gente quer que essa peneira fique cheia. Imagina aquelas peneiras de areia, tá? De construção, beleza? Então, a gente tá ali, a gente quer encher aquela peneira com algo sólido. Vamos imaginar como se essa peneira fosse o nosso coração ali também, tá? Eu quero deixar ela pesada, ela consistente ali. Então, eu tô tentando preencher ela, eu pego e começo a jogar areia. Só que a areia vai passando pela peneira. Essa areia que a gente está jogando são todas as coisas passageiras que a gente está elegendo para preencher o vazio que a gente tem dentro de nós. E aí cada um vai preencher de uma forma, tá? Alguns com vícios em drogas legais ou ilegais, alguns com a questão relacionada à sexualidade, alguns através das brigas com familiares, com qualquer coisa. Então, pisou no meu pé, eu explodo, estouro, xingo todo mundo, brigo com todo mundo. Ou eu até não brigo com ninguém, mas eu julgo todo mundo mentalmente. Né? Na minha cabeça eu estou julgando todo mundo que está lá na frente, todo mundo está à minha volta. Ou na primeira oportunidade eu critico, ou eu deixo de tomar cuidado com qualquer um, eu largo para lá, e aí tem várias formas de fazer isso. E aí nós vamos nessa, tentando jogar essa areia ali. Mas o Cristo é a rocha. Se a gente pegar a rocha e colocar ali, ela não vai passar na peneira ali. Ela vai ficar ali. A gente precisa imaginar, não que o nosso coração seja cheio de furinhas, assim, não. É só para a gente entender essa analogia do que vai e do que fica. Então, tudo que é mundano demais vai ficando. Tudo que me traz algo de negativo vai ficando para trás. Mas o Cristo não. O Cristo está aí até hoje. E o tempo inteiro Jesus está de mão estendida para nós, nos convidando a estar com Ele. Já repararam? Quando a gente vai, não sei se todo mundo aqui já teve oportunidade de ir, né? Mas é um passeio até assim, relativamente comum, né? Até na escola faz-se muito, né? Quando está na escola. Ir para Ouro Preto. E aí chega lá em Ouro Preto, você vai achar um guia turístico, né? E aí você tá no guia turístico. Ouro Preto aqui em Minas, né, gente? Que já falaram com a gente que tem pessoas acompanhando a live de outro estado, de outro país também. Tem gente que algumas vezes acompanha. Mas aí vamos lá. Chegou em Ouro Preto. Maravilhosa cidade, né? Super conhecida. E aí você tem o guia da cidade. Aí ele vai e te apresenta ali os pontos turísticos. Mas ele te apresenta o ponto e afasta um pouco, né? Muitas vezes ele deixa que você olhe, que você tire foto, que você conheça. Ele está ali pronto para te atender no que você precisar, né? De perguntar, de dúvida, do que for. O Cristo está nos mostrando onde a gente precisa chegar, o que a gente precisa fazer, e está aguardando que a gente vá até ele. E nós não estamos indo até ele. É como se a gente chegasse para esse em Ouro Preto, no guia turístico, o guia turístico virasse para a gente e falasse assim, olha, aqui na frente tem a igreja A. E você olha assim e fala assim, não, vira as costas e sai andando e deixa o guia falando sozinho. Você pediu pelo guia, que nós pedimos por Jesus, você pediu pelo guia,
o guia te mostrou, né? O que você pediu para que ele te mostrasse. E você fala, você está errado. Vira as costas e vai embora. É isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Então, o tema de hoje está lá, Jesus contigo. Jesus está comigo, mas eu não estou com Cristo. Eu estou fazendo isso que a gente falou agora. Estou virando as costas e indo embora. E eu vou soltar uma pergunta. Tá? Não precisa responder se quiser aqui, não, mas é para refletir. Tá, gente? Principalmente para reflexão. Mas se quiser comentar aqui, pode ficar à vontade, viu? Por que eu estou virando as costas ao Cristo? Por que eu estou virando as costas para Jesus? O que ele está me mostrando que me incomoda tanto que eu não aceito o que ele me fala, que eu não vou aceitar o que ele me fala, né? E vou virar as costas e falar, não, essa parte aqui eu não concordo com você, eu vou pular de cá e minha verdade é essa e pronto, acabou. Qual o ensinamento do Cristo tem nos incomodado? Porque se tem algum ensinamento de Jesus nos incomodando, a gente precisa trabalhar exatamente nesse aí. A Amanda tá falando aqui que ela vira só parte do dia, na outra parte ela fica de frente. Tá bom, melhor do que virar o dia inteiro, a gente ficar de costas para Jesus e olhando para o outro lado o dia inteiro. Mas é aí que a gente precisa trabalhar, a ficar o dia inteiro com Cristo, a trabalhar o tempo inteiro com Jesus, a identificar o tempo inteiro com Jesus. A Amanda falou aqui que não consegue manter o padrão o dia inteiro, isso é normal nosso, tá? É um processo de manter o padrão vibratório, a nossa mente ligada a Jesus o dia inteiro. A gente ainda não tem esse costume, a gente precisa criar o hábito da prece em silêncio, de manter o pensamento elevado, de manter o pensamento direcionado por Cristo. E a gente muitas vezes não mantém, muitas vezes a gente não direciona, muitas vezes a gente não aceita. Então, eu sou tão orgulhoso, a gente é tão orgulhoso e egoísta, que a gente não ouve Jesus falar conosco, e ele fala dentro de nós. A gente pede um sinal gigante dos céus, né? Igual Pilatos lá atrás, igual o fariseu lá atrás. Eu quero um grande sinal do céu para seguir Jesus, para saber que Jesus está comigo, ou para saber que Jesus é Jesus, né? Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Que Jesus está comigo, como é que eu vou saber se Jesus está comigo? É todo um processo de nos conhecer melhor, para saber quando nós precisamos do Cristo e quando nós precisamos nos modificar internamente. O que nós precisamos modificar? Quando nós vamos precisar abrir os olhos para Jesus? E talvez, Amanda, que você falou aqui, que você vira só parte do dia, talvez nós não estejamos virados propriamente dito, né? Talvez a gente não esteja de costas para Jesus. Talvez nós só estejamos de olhos fechados. Talvez a gente até já esteja na direção certa, mas muitas vezes a gente está de olho fechado e estacionado, parado no lugar. Muito parado no lugar. E o problema principal é esse. Porque se a gente não vira as costas, a gente está parado, e aí? A Marli comentou aqui, às vezes acho muito injusto algumas coisas, aí me afasto dele, sei que não é correto. Fico com rebeldia com ele, ele está comigo, eu que me afasto pela minha pequenez de pensamento. Aí, gente, eu vou abordar um detalhezinho aqui. A gente briga com quem a gente não gosta, a gente se sente ofendido por aquele que a gente não gosta. Hoje a gente pode falar, sim, claro, tem alguma pessoa que eu olhei ali e já não gostei dela de início e tal. Conhecedores da reencarnação que somos, sabemos que não é assim. Se hoje a gente não gosta de alguém, é porque tivemos algum entreveiro lá atrás. Não existe ódio gratuito, ou não gostar gratuito. Assim como também não existe gostar de primeira gratuito. É porque já existe uma relação anterior. Tá? Então, Marli, muitas vezes a gente discute mentalmente com Jesus. Tô de mal de Jesus.
Jesus continua com a gente. Mas a gente fala, estou de mal de Jesus, não concordo com isso e por aí vai. Mas muitas vezes vamos pegar o caso da nossa família, das famílias. Às vezes a gente discute, às vezes a gente acha ruim, mas se alguém de fora reclamar ou falar mal, a gente defende. A gente vai atrás, a gente fala, não pode, entendeu? Muitas vezes a gente só se desentende com aquele que está próximo da gente, tá? Com aquele que está colado na gente ali, com aquele que está junto, com aquele que a gente ama, com aquele que a gente gosta. Então a gente reconhece as facilidades da pessoa, mas muitas vezes enxergamos os defeitos. Defeito Jesus não tem. A gente acha que é um defeito lá, mas se a gente tivesse a visão espiritual de todas as situações, a gente veria que injustiça ela não existe no sentido do local que estamos hoje, tá? A gente tem muitas situações de justiça no mundo, tá? Obviamente, mas é justamente para não forçar a modificação. Mas se a gente abordar o processo reencarnacionista, né, de forma geral, o processo da reencarnação de forma geral, é muito pouco provável, né, de existir eu ser uma vítima, não da sociedade de forma geral, mas eu ser uma vítima única e exclusivamente eu, vítima só. Em algum momento eu posso ter sido sim o verdugo, né, eu posso ter sido sim aquele que causou a dor. Né? Então, assim, quando a gente identifica essas situações, que a gente acha que é injustiça, que é isso, que é aquilo, se pudermos ajudar, que vamos e que a gente ajude, que a gente possa ir ajudar, vamos ajudar, porque nós somos colocados naquele local ali para auxiliar. Mas, pela nossa falta de compreensão, eu não diria pequenez de pensamento, tá? Eu vou mudar um pouquinho essa fala. Talvez a nossa falta de compreensão um pouquinho, ou de sentir um pouquinho Jesus, ou sentir um pouquinho a lei, ou até mesmo de mais confiança em Deus, em Jesus, a gente se revolta com as situações e afasta de Jesus. Nós nos afastamos do Cristo. Seja ficando de olhos fechados com ele do nosso lado ou virando as costas. Tá? Em alguns momentos da nossa vida isso vai acontecer. E isso é normal. Mas a gente precisa identificar em nós mesmos o porquê disso acontecer. Né? E a gente tentar entender e tentar enxergar o Cristo e tentar enxergar a razão naquilo ali. E se a gente não conseguir, que a gente auxilie da forma que a gente puder. Tá? Que a gente vai, direcione o pensamento, as nossas ações, se a gente conseguir ter alguma atitude que a gente possa ter. Mas se não, que a gente vá através do pensamento, que a gente reflita em cima dessas situações. Tá? Por que a gente está falando isso? Também por conta desse momento que a gente vive hoje, tá? Por conta desse momento que a gente vive hoje. Não é um momento simples, não é um momento fácil. Pode parecer injusto, pode parecer bem difícil, muitas vezes, né? E assim, a gente precisa direcionar o pensamento, tá? Quando a gente reflete em cima da nossa atitude, né? A gente procura um processo de autoconhecimento, tá? Pergunta 909 ou 919 do Livro dos Espíritos, tá? Eu sempre confundo uma com a outra. Eu nunca sei qual das duas é a certa, tá? Mas quando a gente está nessas perguntas, a gente vai nessa pergunta, né, que tem lá, qual é a forma da gente se conhecer, né? Que a gente chega de noite, passa em revista os nossos atos, passa ali, nós vamos identificar onde dói. Primeiro ponto. Onde nós precisamos corrigir e onde dói. Né? Onde dói. Então, assim, é ali que a gente precisa do Cristo. É ali que a gente vai precisar dele para aliviar o peso, para o jugo ser suave. É ali que a gente precisa do Cristo. É ali que a gente vai precisar identificar o Cristo. Então, nós temos um vazio, por algum motivo. Porque esse vazio que existe em nós, e que a gente preencheu com a areia lá atrás, como a gente falou, ele precisa ser preenchido com algo concreto. Vamos imaginar aqui, ó,
Vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou imaginar essa garrafa. Aqui ela tá cheia d'água, né? Que ela tá com bastante água. Beleza. Se ela não tiver nada aqui dentro, eu vou conseguir amassar, vou conseguir mexer, beleza. A partir do momento que tem a água aqui, apesar dela ser, né, tá no estado líquido aqui, eu não consigo amassar a garrafa. Beleza? Não estou conseguindo amassar a garrafa. Posso tentar torcer, posso tentar fazer o que for. A garrafa vai continuar aqui na forma dela. Ok? Beleza. Quando a gente tiver Jesus no nosso coração, nada vai fazer a gente errar o caminho do bem de forma tão assintosa igual a gente tem feito ultimamente. Por isso que a gente precisa de Jesus conosco. Vou voltar no exemplo de Paulo. Paulo, a partir do momento que ele aceita o Cristo, o entorno pode estar uma confusão danada. Ele está em paz com ele mesmo. O entorno pode estar uma confusão danada. Ele está em paz com ele mesmo. Até o momento que ele chega e fala, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Até o momento que os apóstolos que estão lá já reconhecem Jesus dentro deles, no sentido de pode cair o mundo em volta, a gente vai permanecer fiel. A gente vai permanecer em paz e tranquilidade, confiando no Cristo, confiando em Deus, confiando nos desígnios do Pai. Estevão, a mesma coisa. Estevão está para ser apedrejado, ele não muda o pensamento. Joana de Cusa, no livro Boa Nova, vai até o Cristo, fala que desejava largar tudo para seguir ele, mas que ela tinha um marido e um filho. E Jesus fala com ela, você volta. Muitas vezes a nossa exemplificação não é necessariamente dentro do centro espírita. Às vezes é permanecer na casa e exemplificar para aquele que está ao nosso redor. Claro que antigamente era diferente, né, gente? Era bem mais pesado, né? Bem mais complicado essa situação, né? Marido e mulher e por aí vai. Mas ela aceita o Cristo, ela aceita ali, ela modifica as atitudes dela dentro do lar e até no momento do desencarne dela, que é um desencarne muito emocionante, um dos desencarnes mais emocionantes do livro, tá ela e o filho lá, e o filho pede para ela negar Jesus. O filho não entendia o Cristo. O filho não tinha aceitado o Cristo, mas ela tinha. E ela fala com o filho que ela não vai negar Jesus, porque ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é aquele que tem que estar no nosso coração para que a gente siga em paz e tranquilidade, mesmo que o exterior esteja uma confusão danada. Mesmo que o nosso mundo esteja essa confusão que está agora. Internamente a gente tem que estar buscando Jesus em melhoramento, o nosso melhoramento próprio, buscando as formas de auxiliar, as formas de direcionar, mas confiando em Deus, que há um motivo por trás disso tudo. Porque se a gente não acreditar, a gente vai revoltar. A gente vai se rebelar contra o Cristo. Mas ele vai continuar ali tranquilo. É igual quando um filho briga com a mãe e com o pai. Fala assim, eu te odeio. Aí o pai fala, tá bom, meu filho, vai lá. Aí chega no outro dia, o pai, mãe, desculpa e tal, sei lá o quê. Ou eu que não peço desculpa, volta a tratar normal. A gente é esse menininho rebelde, ou essa menininha rebelde, muitas vezes, que briga com Deus, fala, eu não concordo, eu não acho certo, e começa a chorar, e começa a brigar, começa a discutir. E aí chega logo depois, estamos lá, oh meu Deus, me ajuda aqui, oh meu Deus, vem aqui, oh meu Deus, desculpa de eu ter falado aqui. Jesus não se sente ofendido pelas nossas ações. Jesus não se sente ofendido pelas nossas ações. Nós temos que nos desculpar quando fizermos algo errado, para que a gente possa aproximar mais dele. O foco de tudo que a gente falou hoje, de tudo que a gente pensou hoje, a gente identificou Jesus lá no início. Vocês acham mesmo? Será que Jesus afastaria da gente? Ele vai até Saulo que está matando todo mundo que ele pode estar mandando, expedindo ordem de prisão, tortura e a lapidação, né, ou a morte daqueles que seguem Jesus, e Jesus vai diretamente nele. Jesus está vindo diretamente para a gente.
nesses últimos 5 minutos aí disso que nós vamos tratar. Jesus está vindo diretamente para a gente. Diretamente ao nosso coração. Ele veio diretamente ao nosso coração o ano inteiro. O ano inteirinho. E aí? O que nós estamos fazendo? Qual a resposta nós estamos dando para Jesus? Ele está batendo na nossa porta, desde o início do ano. Isso nós estamos falando só desse ano, porque o ano passado também ele bateu na nossa porta o ano inteiro. E o ano anterior, o ano inteiro. E o antes desse, o ano inteiro. À medida que a gente não vai ouvindo, é igual quando a gente chega numa casa, que às vezes ela não tem campainha, a gente dá a primeira batidinha no portão fraquinha. A segunda a gente aumenta. Depois a gente tá esmurrando o portão e falando, oh! Tem gente aqui na porta. Como é que tá esse ano? Jesus já está batendo na porta há muito tempo. É chegado o momento de ouvir e é chegado o momento da gente identificar Jesus conosco. É chegado o momento da gente aceitar o Cristo dentro de nós. Para que a gente opere junto com Ele. Junto com Ele. Para que a gente faça parte da modificação que vai ocorrer no mundo e que está ocorrendo no mundo a partir de agora. Mas a gente não pode se enganar, tá? O estar com Cristo não é simplesmente estou com Cristo, da boca para fora. Requer uma avaliação profunda de nós mesmos. Requer também um esforço na nossa modificação interna. Esforço mínimo, porém diário, de modificação interna. E requer principalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para que a gente ouça o Cristo falar conosco, através daqueles que estão no nosso caminho. Através de uma música, através de uma palestra, através de um amigo, através de uma notícia. Para que a gente veja o Cristo nas atitudes mais simples. Para que a gente veja o Cristo nos olhos daqueles que pedem ajuda muitas vezes. Para que a gente veja o Cristo nos olhos daqueles que ajudam. Para que a gente veja o Cristo nas situações da vida. Estamos vendo o Cristo? Essa é a pergunta. Estamos vendo o Cristo? Ou estamos olhando diretamente para o nosso próprio umbigo? O que nós estamos fazendo? Nesses 2 minutinhos finais, para a gente não passar do tempo, senão daqui a pouco o Rodrigo divide a tela aí e fala, acabou, né? Esse ano foi um ano de muito conhecimento interno de cada um. Deveria ter sido, pelo menos. Muito autoconhecimento. Em um ano em que o Cristo precisou se fazer presente nos nossos lares para que a gente conseguisse passar por tudo que a gente está passando. E ele ainda precisa estar presente. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, a gente gostaria de propor um exercício, tá? No finalzinho da noite, na hora que a gente for deitar a cabeça no travesseiro, a gente for dormir, ou um pouquinho antes, façam antes de deitar, tá, gente? Porque senão, se deitar e tiver com sono, vai apagar e vai esquecer. Então, façam antes de deitar. Fechem os olhos. Sintam o coração bater. Imaginem que cada batida dessa é um convite do Cristo a fazermos o bem. É Deus se mostrando presente em nossas vidas. É o Cristo se mostrando presente a cada batida do nosso coração.
Imagina que o Cristo, nesse momento, bate à porta do seu coração, pede para entrar. E aí, eu vou deixar para cada um aceitar ou não o Cristo dentro de si. Porque o exercício é esse. Fechar os olhos, identificar as batidas do coração, identificar Jesus chegando, Deus com ele, Deus conosco também, e ele pedindo para entrar. Nós vamos permitir ou não? Aí fica a pergunta para cada um. Nós vamos já agradecer, né, a nossa última reunião do ano, agradecer a todo mundo que participou, que esteve com a gente, né, nesse ano, tá, gente? Rodrigo, se quiser voltar a tela aí, pode ficar à vontade já, tá? A gente vai, né, já estou aproveitando e agradecendo aqui, o papel era até do Rodrigo, mas vou agradecer assim mesmo. A gente agradece, tá, gente, imensamente vocês terem participado com a gente, principalmente depois que a gente voltou para as reuniões online, né? A gente teve um período de aprendizado ainda, estamos aprendendo ainda, né, como é que funciona o online, então às vezes vocês vão ver o Rodrigo, às vezes vocês vão ver eu aí nas reuniões de segunda-feira. A gente não vai parar as reuniões, tá, de segunda-feira. Segunda-feira que vem, dia 4, já temos outra reunião, já tem outra pessoa, já temos tema, tá? Então, assim, quem puder participar, participem com a gente, comentem, pode comentar. O Facebook da FECOV está aberto também, tá? Se alguém precisar mandar alguma mensagem, a gente tem é sempre importante também lembrar que nesses momentos agora, né, de reunião, a espiritualidade também vai presente nas casas, né, vai nas casas para aplicar o passe, e na hora que da prece aqui agora, que o vai fazer, vamos imaginar, né, a espiritualidade junto ali, estou falando tudo que era para o Rodrigo falar, para você ver, estou facilitando seu trabalho, mas é só para a gente reforçar isso, para que a gente possa terminar o ano bem, né, na medida do possível, obviamente, né, gente, mas para que a gente inicie o ano que vem melhor, né, mais tranquilo, tentar renovar um pouco da energia, e sintam-se à vontade, viu, gente? As atividades da FECOV continuam online, mas se precisarem de algum atendimento fraterno, está funcionando, chama no Facebook, a gente direciona, né, o contato da pessoa que está responsável, beleza? E é isso, né? Muito obrigado para todo mundo. Rodrigo, agora eu passo a palavra para você. Deixei pouco para você falar, mas é isso aí. Acho que agora eu posso dar só boa noite, né? Já acabou, né? Boa noite. Né? Falta a prece, falta a prece. Não é muita coisa que eu ia falar, você já falou, mas não tem problema, não. A gente trabalha em duplo, não fala pelo outro, né? Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção dentro do que você falou, que Jesus está batendo a nossa porta esse ano, e ano passado, né, retrasado, acho que todas as nossas encarnações, Jesus está batendo na nossa porta, né? Não é de hoje, né? Já assim, nas nossas 239 encarnações que nós já tivemos, Jesus bateu na porta toda vez. Então, esse ano em especial... Gostou do número, né? Foi exato. Foi exato. Esse ano em especial, acho que Jesus bateu a nossa porta muitas vezes para falar com a gente o seguinte: gente, o momento está aí, o momento é de reflexão, é um momento difícil para toda a humanidade, mas deixa eu entrar e ficar com você, que você vai passar muito mais fácil por esse momento. Que aqueles que possivelmente não deixaram Jesus entrar, passaram momentos difíceis, né? Nós, por exemplo, eu acredito que nós, espíritas em geral, né, ou católicos também, evangélicos também, que estamos focados dentro do próprio estudo do Evangelho ou da Bíblia, o que seja, né, que estamos buscando trazer Jesus para perto de nós. Esse ano foi um ano difícil, mas com certeza muitos de nós não passaram tantas dificuldades nesse ponto emocional, moral, que seja, com crise de ansiedade, com crise financeira, muitos tiveram, isso é normal, porque muitos ficaram sem trabalhar, mas a parte da fé, a parte da gente estar consciente que isso veio porque é uma coisa necessária para o nosso próprio aprendimento, nosso aprendizado moral mesmo, nossa reflexão interna, do que estamos fazendo, do que estamos querendo mais para frente,
Acho que se a gente aceitar Jesus, com certeza vai ficar muito mais fácil, não só nesse ano, mas também para o ano que vem, esse ano de 2021 que está entrando, que vai ser um ano, não sei se vai ser tão difícil igual esse, mas vai ser um ano ainda de muitos ajustes para serem feitos. Então, assim, o convite que o Rodolfo fez está aí, né, gente? Vamos aceitar Jesus, vamos deixar ele bater na porta, vamos abrir a porta para Jesus, para que ele possa entrar e nos ajudar a passar por esse momento mais uma vez, né? Então, a gente agora vai agradecer, né, a presença de todos vocês esse ano todo que nós tivemos, desde o momento presencial da nossa casa, que foi até março, de março para cá nós tivemos um tempo fechado, sem nada, sem atividade nenhuma, e como diz o Rodolfo, nós fomos nos adequando, nos aprendendo, estamos aprendendo muito ainda, porque é tudo novo para a gente, né? E a gente está aprendendo isso agora, e a gente agradece a confiança que vocês mantêm na nossa Casa FECOV, a confiança que vocês mantêm nos nossos trabalhos, né? Nos prestigiando toda segunda-feira, às quartas-feiras, às sextas-feiras, né? Que estão tendo as nossas reuniões públicas também. Então, a gente só tem a agradecer a vocês por todo esse apoio, por toda essa vibração, né? Em nome da FECOV, a gente também agradece essas vibrações recebidas e deseja a todos vocês uma passagem de ano maravilhosa, um 2021 promissor, com muita esperança que tudo vai melhorar, que a vacina vai chegar para a gente, que a gente continua ainda tendo as precauções necessárias, porque não é que vai chegar a vacina, acabou tudo, não, está tudo aí ainda. Acredito que a partir de 2022, acho que dá para começar a pensar em alguma coisa de relaxamento e tudo, mas 2021 a gente torce que seja também com saúde, com paz, com boas vibrações e Jesus no nosso coração. Ok? A gente vai fazer a nossa prece final, para a gente dar aquele famoso boa noite, né, que o Rodolfo já tinha falado tudo mesmo, a gente só falou um pouquinho, para poder complementar. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Pai de infinita bondade, Jesus, grande amigo, grande companheiro de nossa caminhada, nosso guia espiritual, nosso governador espiritual, nosso exemplo de bondade. Agradecemos mais uma vez, mestre, por essa reunião que tivemos hoje, tão esclarecedora, tão proveitosa, e com certeza, mestre, ao bater em nossa porta, vamos abri-la e deixá-lo entrar, para que possa estar junto de nós, em nossa caminhada, cada vez mais nos fortalecendo, cada vez mais direcionando a nossa caminhada, para que possamos buscar o nosso melhoramento espiritual e moral, de que tanto precisamos para chegarmos a um caminho mais tranquilo. Agradecemos, mestre, por toda as vibrações, todo o direcionamento, todo o apoio que a nossa Casa FECOV teve com as suas tarefas de hoje, pelas demais casas espíritas também que tiveram seus trabalhos ou ainda estão tendo. Agradecemos, mestre, também, e pedimos pelo nosso irmão Rodolfo, que tremenda boa vontade, fez o estudo para nós com carinho, com amor, que trouxe essas informações que com certeza foram muito importantes para nós, pedindo para que ele continue sendo fortalecido, continue nesse trabalho da divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho, para que possa chegar a mais corações todos esses ensinamentos. Agradecendo, mestre, também pelo ano que tivemos, de muito aprendizado, e agradecemos pelas dificuldades que tivemos também, e com certeza crescemos através delas. Tivemos uma nova visão do mundo, uma nova visão do ser humano, uma nova visão do que estamos buscando realmente. E mais uma vez, mestre, por todo esse apoio. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Sim, seja isso aí. Então, boa noite, meu amigo. Se eu não te ver mais, né? Só vou ver segunda que vem, talvez. Então, mas boa passagem de ano. Um abraço da família toda aí. Né? Um abraço a toda a família. E aos irmãos que assistiram, que estiveram com a gente,
um feliz ano novo, uma boa passagem de ano e esperamos vocês em 2021 para a nossa primeira reunião pública, que será no dia 4 de janeiro. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, gente. Até mais.